Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Sr. Matheus e esse é o vídeo com a correção da nossa primeira avaliação. A nossa avaliação que foi sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que se vocês precisarem de ajuda, me chamem pelo WhatsApp. Vamos lá então para a correção. Número 1. Uma fábrica engarrafa 3.600 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 6.000 garrafas? A primeira coisa que nós temos que fazer nesses problemas de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais é identificar quais são as grandezas, ou seja, quais são as coisas que nós estamos contando, enumerando ou medindo. Então, aqui nesse problema nós temos duas grandezas: o número de refrigerantes que vai ser engarrafado e o tempo. Ok? Então vamos lá primeiro anotar essas duas grandezas: refrigerantes. Eu vou colocar aqui um H porque o tempo tem que ser em horas. A primeira informação que o problema nos dá é o seguinte, que em 6 horas essa fábrica engarrafa 3.600 refrigerantes. Vamos escrever isso na primeira linha da nossa tabela. Em 6 horas essa fábrica engarrafa 3.600 refrigerantes. Agora vem a pergunta: quantas horas levará para engarrafar 6.000 garrafas? Pessoal, 6.000 garrafas vai em refrigerantes ou tempo? Refrigerantes. Então vai aqui o nosso 6.000. A grandeza que nós queremos descobrir é o tempo. Então aqui vai a nossa incógnita, o nosso x. Isso é uma regra de 3, certo? Porque nós temos 3 valores e queremos descobrir o quarto. Depois de criar a tabela, nós temos que pensar se elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, as duas crescem ou as duas decrescem, ou se elas são grandezas inversamente proporcionais, que é quando uma cresce e a outra decresce. Pensem comigo, se eu tenho mais refrigerantes para engarrafar, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Concordo que se eu tiver mais refrigerantes, eu vou demorar mais tempo? Se sim, nós temos grandezas então diretamente proporcionais e pela regra de 3, quando isso acontece, nós multiplicamos cruzado, ok? Então a gente vai multiplicar o 3.600 pelo x, 3.600 vezes o x, e a gente vai igualar a outra diagonal. 6.000 vezes 6. 6.000 vezes 6. Agora nós temos uma equação do primeiro grau e o nosso objetivo é descobrir o valor de x. A primeira coisa que a gente vai fazer agora com essa equação é olhar para ela e perceber se algum dos lados nós conseguimos resolver. Perceba que do lado esquerdo nós temos 3.600 vezes x. Aqui por enquanto não tem o que fazer. Mas do lado direito nós temos a conta 6.000 vezes 6. E isso nós podemos fazer. Então aqui vai ficar, olha só, 6 vezes 6 é 36. Como tem 1, 2, 3 zeros, eu vou colocar os 3 zeros. Certo? Do lado direito eu resolvi aquela multiplicação. Do lado esquerdo não vou resolver, vou copiar a mesma coisa. O nosso objetivo é deixar o x sozinho. O 3.600 está multiplicando o x. Pela regra, então, das equações do primeiro grau, se eu tenho um número multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 3.600 ele vai passar para o outro lado dividindo. E nós teremos a equação x é igual a 36.000 dividido por 3.600. Agora nós temos que fazer essa divisão. Mas reparem que sempre quando nós temos uma divisão que termina em zeros, nós podemos anular esses zeros. Então eu vou anular esse zero com esse zero com esse, e pronto. Agora não tem mais nenhum zero para anular. Eu vou ter que fazer aquela divisão. 360 dividido por 36. 360 dividido por 36.
Vamos lá. Quantas vezes o 36 cabe no 3? Nenhuma. Mas como é a primeira vez, eu posso juntar o 36. Quantas vezes o 36 cabe no próprio 36? Apenas uma. Então, eu vou colocar 1 aqui. 1 vezes 36 é 36. 36 menos 36, 0. Baixo o 0 que está ali. Como eu baixei o 0, eu tenho que perguntar. Quantas vezes o 36 cabe no 0? Nenhuma, concordam? Mas como eu baixei o 0, eu tenho que colocar a informação que corresponde ao nenhum. Ou seja, 0 vezes. 0 vezes 36 é 0. 0 menos 0 é 0. Prontinho. Temos resto igual a 0. Não temos mais nenhum número para baixar. A nossa resposta então vai ser, vou escrever aqui em roxo, x igual a 10. Ou seja, quanto tempo que essa fábrica vai demorar para engarrafar 6.000 refrigerantes? Ela vai demorar 10 horas. Certinho? Vamos então para a próxima questão. Questão número 2. A avó de Pedro recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu neto. Na bula, recomenda-se a seguinte dosagem: 7 gotas para cada 2 kg de massa corporal. Sabendo que o seu neto tem 54 kg, massa corporal, pessoal, é o que nós chamamos no dia a dia de peso. Sabendo que o seu neto tem 54 kg, quantas gotas devem ser ministradas? A primeira coisa é identificar as grandezas, ou seja, quais são as duas coisas que nós estamos medindo, contando ou enumerando nesse problema. Uma delas é a quantidade de gotas, e a outra grandeza é a massa corporal, certo? Que eu vou colocar aqui como quilogramas, que eu já falei, é o que nós chamamos de peso no dia a dia. Então, a bula recomenda o seguinte: cada 7 gotas para 2 quilos de massa corporal. Sabendo que o Pedro tem 54 quilos, 54 quilos vai aonde? Em gotas ou em quilos? Obviamente, vai em quilos. 54 quilogramas. Quantas gotas a avó de Pedro tem que ministrar para ele? Então, como eu quero saber o número de gotas, o X vai no número de gotas. Essa é a primeira parte, montar a tabela. A segunda parte é entender se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente. Para isso, a gente vai usar as flechinhas. Se eu tenho uma pessoa com mais quilogramas, ou seja, mais pesada, eu vou precisar ministrar mais gotas ou menos gotas do remédio? Bom, se o remédio diz que são 7 gotas para cada 2 quilos, eu tenho que ministrar mais gotas. Como as duas grandezas vão crescer, nós temos grandezas diretamente proporcionais e multiplicaremos cruzado. Então a gente vai fazer aqui 7 vezes 54, 7 vezes 54 e vai igualar a outra multiplicação, x vezes 2, x vezes 2. Feito. De novo, temos uma equação do primeiro grau e a gente vai resolvê-la. Tem algum lado que nós conseguimos fazer conta? Sim, do lado esquerdo. Temos o 7 vezes 54. Vou fazer aqui no rascunho. 54 vezes 7. 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, é 28. 7 vezes 5 é 35, mais 2, 37. Então, essa primeira multiplicação deu 378. E do outro lado, nós não fizemos conta nenhuma porque temos números e letras. Lembrando, o nosso objetivo é deixar o x sozinho. O 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado na operação inversa, que é a divisão. Então, esse 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, nós teremos 378 dividido por 2 vai ser igual ao nosso x. Então, basta a gente fazer a divisão 378 por 2 para descobrir o valor do x. Eu vou apagar aqui o nosso rascunho e vou fazer 378 dividido por 2.
Começando na divisão, né, pessoal? Sempre pela esquerda. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe só uma, então eu vou colocar o 1 aqui. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1. Baixa o 7. Quantas vezes o 2 cabe no 17? Tem que lembrar que nós temos que fazer a tabuada, certo? Então, tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Não, tem que ser no máximo 17. Então, 16. 8 vezes. Então, eu vou colocar o 8 aqui. 2 vezes 8. 16. 17 menos 16, 1. Baixa o próximo número. Quantas vezes o 2 cabe no 18? Nós já fizemos isso antes, né? 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, vocês não vão ver aí, mas resulta em 0. O resto está 0, nós encontramos a resposta. Então, a nossa resposta, a gente vai escrever aqui primeiro, 189 é igual a x. Ou seja, se o Pedro tem 54 quilos, a sua avó vai ter que ministrar 189 gotas para ele. Questão 3. Em 2010, foi inaugurado na BR-101 o túnel Morro Alto, encurtando a distância entre Osório e Torres. Vou deixar uma imagem do túnel aparecendo aqui em cima. Sabendo que um carro com uma velocidade média de 60 km por hora demora cerca de 2 minutos para atravessar o túnel, quanto tempo um carro com uma velocidade média de 80 km por hora demorará para atravessar o mesmo túnel? A primeira coisa, identificar as grandezas. Nós temos então velocidade, e a outra grandeza é de tempo. Tempo em minutos e velocidade em quilômetros por hora. Essa é a primeira parte, identificar as grandezas. Agora a gente vai escrever a primeira linha. O problema nos diz que com uma velocidade média de 60 km por hora, ou seja, 60 na velocidade, um automóvel qualquer, ele demora cerca de 2 minutos para atravessar esse túnel. 2 minutos. Se um carro passa a ter uma velocidade média de 80 km por hora, pessoal, onde que vai 80? Na velocidade ou no tempo? Na velocidade, é claro. Então, a velocidade passa para 80. Eu quero descobrir quanto tempo ele vai demorar para atravessar esse mesmo túnel. Então, o nosso x vai aqui no tempo. Montamos a nossa tabela. Agora vamos identificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Pensem comigo. Se eu aumento a minha velocidade, imagina, eu estava caminhando e fui correndo. Eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para chegar no mesmo local? Se eu aumento a minha velocidade, concordam que eu vou chegar em menos tempo? Aumento a velocidade, diminuo o tempo, são grandezas inversamente proporcionais. E quando isso acontece, na regra de 3, a única diferença é que, ao invés de multiplicarmos cruzado, a gente vai multiplicar em linha e vai fazer a mesma coisa. Como são grandezas inversamente, uma cresce e a outra decresce, a gente multiplica em linha e iguala. Então, 60 vezes 2, 60 vezes 2 é igual a 80 vezes x. 80 vezes x. De novo, temos uma equação do primeiro grau e temos que descobrir o valor de x. Vamos lá, lado esquerdo. 60 vezes 2. Quanto que é 60 vezes 2? 2 vezes 6 é 12. Como tem aquele zero no 60, 120. É igual a 80 vezes x. A nossa missão é deixar o x sozinho. O 80, ali do lado direito da equação, lembrando que o que define o lado direito e o lado esquerdo é o símbolo de igual, o 80 está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 80, isso vai ser igual a x. Então, agora, para descobrir o resultado,
basta fazer a divisão. 120 dividido por 80. Mas, antes disso, para melhorar a nossa divisão, os dois números terminam com 0. Então, a gente pode cortar. Então, vai ficar 12 dividido por 8. Ficou mais fácil, concorda? Vamos lá, então. 12 dividido por 8. Quantas vezes, pessoal, o 8 cabe no 1? Ele não cabe nenhuma. Mas como é a primeira vez que nós estamos fazendo essa pergunta, a gente pode pegar os dois números. De novo, quantas vezes agora o 8 cabe no 12? Uma. Apenas uma. Por quê? Porque 2 vezes 8 já é 16. Então ele cabe apenas uma. 1 vezes 8 dá 8. 12 menos 8 dá 4. Olha só que interessante. Agora eu não tenho ninguém para baixar, ok? E o 4 foi o resto, foi o que sobrou do 12 menos 8. Nesse caso, tem uma regra, que é o seguinte. A gente vai colocar uma vírgula, ok? Porque o 4 era resto, eu não baixei o 4, ele era resto. E vou colocar um 0 aqui. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quantas vezes o 8 cabe no 40? 8, 16, 24, 32, 40. Coube exatamente 5 vezes. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Como eu coloquei a vírgula, eu tenho que colocar mais um 0 no final. Mas igual, o nosso resto ficou 0. A nossa resposta é 1,5. Então, 1,5 é igual a x. Quanto tempo? Então, um carro que vai a 80 km por hora demorará para atravessar esse morro 1,5 minuto. Ou, para falar de um jeito melhor, seria 1 minuto. E o 0,5 minuto é meio minuto, ou seja, 1 minuto e 30 segundos. Tranquilo? Então aqui eram grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos para a questão 4. Questão 4. Vitória resolveu baixar o aplicativo TikTok para o seu celular, com uma taxa de transferência de 2 Mbps. Pessoal, Mbps é como se fosse quilômetros por hora, só que nesse caso é uma velocidade de download, que nós lemos como megabytes por segundo, ou seja, é a velocidade desse download. O app foi baixado em 3 minutos. Henrique, por indicação de Vitória, resolveu fazer o mesmo. Sabendo que a taxa de transferência do download de Henrique era de 6 megabytes por segundo, quantos minutos Henrique demorou para baixar o mesmo aplicativo? Então, primeira coisa é identificar a grandeza. Aqui nós temos então a velocidade do download, ok, pessoal? Então eu vou botar assim, ó, download. E a outra informação é o tempo, ok? Então, o tempo em minutos. Na primeira linha, vamos colocar a informação que nós temos do telefone da Vitória. Então, a Vitória, com uma velocidade de 2 megabytes, ela demorou 3 minutos. Depois, o Henrique, por indicação da Vitória, ele resolveu fazer o mesmo, só que a velocidade do download do Henrique era maior, era de 6 megabytes. Ou seja, isso é a velocidade do download. Então, vai aqui em download. Com isso, eu quero saber quanto tempo que o Henrique demorou para baixar, para fazer o download desse mesmo aplicativo. Ok? Montamos a nossa tabela. Agora, nós vamos verificar se são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Se eu, pessoal, por exemplo, aumento a minha velocidade de download, ou seja, eu tenho uma internet melhor, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para fazer o download de algum aplicativo, de alguma foto ou de algum vídeo? Se eu aumento a velocidade da internet, digamos assim, eu vou demorar menos tempo. Nós temos grandezas inversamente proporcionais e quando isso acontece, multiplicamos em linha. 2 vezes 3 é igual a 6 vezes x. 6 vezes x. Vamos resolver essa equação? Do lado esquerdo, temos uma multiplicação. 2 vezes 3 é 6. E isso aqui é igual a 6 vezes x. O 6 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo.
O 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 6 dividido por 6 igual a x. Pessoal, quanto que é 6 dividido por 6? O número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Então, a nossa resposta é x igual a 1, ou seja, o Henrique ele vai demorar 1 minutinho para fazer o download desse aplicativo. Uma outra maneira de fazer isso é perceber que são grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se eu multiplico de um lado, eu vou dividir do outro pelo mesmo valor, pelo mesmo fator. E olha só que interessante. O que aconteceu com a velocidade do download? Concordam que houve ali uma multiplicação? Eu peguei o 2 e multipliquei por 3. Então, se de um lado da tabela eu multipliquei por 3, como são grandezas inversamente proporcionais, do outro lado eu vou dividir por 3. Então, eu vou pegar aqui e vou dividir por 3. E quanto que é 3 dividido por 3? Nós temos que encontrar a mesma resposta, que é 1. Não é sempre, é claro que a gente consegue enxergar qual é o fator que multiplicou e dividiu. Mas quando a gente consegue enxergar, se forem grandezas inversamente, basta multiplicar de um lado e dividir do outro. Se forem grandezas diretamente, eu vou multiplicar dos dois lados ou dividir dos dois lados. Ok? A questão número 5, nosso trabalho avaliativo, ela foi tirada da prova de seleção para a Fundação Liberato, uma escola técnica aqui em Novo Hamburgo, que, se vocês quiserem, vocês podem fazer a prova também para cursarem o ensino médio. Então, pessoal, acompanhem comigo a leitura. Uma gráfica produz 15 mil livros do tipo A em 12 dias. Vamos pegar essa informação e já vamos anotar a grandeza. Então, uma grandeza é a produção de livros e a outra é o número de dias. Então, eu vou escrever assim, livros e dias. Tendo recebido uma encomenda de 35 mil livros do tipo A, ou seja, é o mesmo livro, o número de dias para fazer essa produção é. Então, vamos lá e vamos anotar as informações. Nós sabemos que 15 mil livros são produzidos em 12 dias. Queremos saber o tempo para a produção de 35 mil livros. Então, 35 mil livros. E nós queremos saber a quantidade de dias. Como nós não sabemos, a gente vai colocar um x. Ok? Montamos a nossa tabela. Agora vamos tentar entender se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumento, pessoal, a quantidade de livros que eu vou imprimir, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Se eu tenho mais livros para imprimir, eu vou demorar mais tempo. Assim, teremos grandezas diretamente proporcionais e, pela regra de 3, multiplicaremos cruzado. Uma questão importante, nós conseguimos descobrir qual o número que o 15 mil pode ser multiplicado para virar 35 mil? A gente podia fazer essa multiplicação dos dois lados e encontrar o valor de uma maneira mais simples. Só que não é tão simples encontrar isso, né? Porque vamos pensar na tabuada do 15. 15, 30, 45. Não tem o 35 mil certinho. Então não é tão fácil enxergar isso. Então o que a gente vai fazer? Faremos então da forma tradicional, que é multiplicando cruzado. Então vamos lá. 15 mil vezes x. 15 mil vezes x é igual a 35 mil vezes 12. Perfeito. Vamos resolver essa equação do primeiro grau. Do lado esquerdo não tem o que fazer, então vamos copiar a mesma coisa. 15 mil vezes x. E do lado direito nós temos uma conta, né? 35 mil vezes 12. Vamos ver quanto que é isso? Olha só, como tem um monte de zero no final, eu vou ignorar esses zeros e no final eu vou adicioná-los. Eu vou fazer a conta da seguinte forma. 35 vezes 12. Vamos lá, começando sempre pelo lado direito. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Como eu vou agora para o 1 e 1 é uma dezena,
eu não posso começar aqui nas unidades, então eu coloco algum tipo de símbolo. Agora eu vou lá para as dezenas. 1 vezes 5. 5 e 1 vezes 3, 3. Resposta, vou somar, porque é uma multiplicação, 0. 7 mais 5 dá 12, então aqui vai o 2, aqui vai o 1. 1 mais 3, 4. Resposta, 420, mas lembrem que eu ignorei 3 zeros ali do 35 mil. Então eu tenho que adicionar 3 zeros também. Então, 420 mil. Terminou? Não terminou. O 15 mil que está multiplicando, ele vai passar para outro lado dividindo. Então, como que vai ficar? X é igual a 420 mil dividido por 15 mil. Agora nós temos essa divisão. Lembrando, sempre quando nós temos uma divisão com números terminando em zero, a gente pode cancelar a quantidade de zeros iguais nos dois. Então eu vou cancelar esse zero com esse com esse com esse e acabou. Mas já ficou bem mais fácil, concordam? Olha que nós temos agora 420 dividido por 15. É muito mais fácil do que fazer 420 mil dividido por 15 mil. Vamos fazer aqui no rascunho então. 420 dividido por 15. Vamos lá. Quantas vezes o 15 cabe no 4? Ele não cabe nenhuma, mas como é a primeira vez que eu pergunto isso, eu posso juntar os dois. Opa, agora eu pergunto de novo. Quantas vezes o 15 cabe no 42? Tabuada do 15. 15, 30, 45. Opa, não pode passar. Então coube apenas 2 vezes. 2 vezes 15 dá 30. 42 menos 30 dá 12. Baixa o zero. Quantas vezes o 15 cabe no 120? Vamos lá. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Olha só, coube exatamente 8 vezes. Então aqui vai o 8. 8 vezes 15, 120. 120 menos 120, 0. Resto 0. Não tenho mais ninguém para baixar. Resposta, x igual. X é igual a 28. Ou seja, se eu estou na mesma gráfica e quero imprimir 35 mil livros desse tipo A, eu vou demorar 28 dias. Última questão, então, do nosso trabalho avaliativo foi a questão 6, e foi um problema que eu tirei da prova de seleção de outra escola técnica aqui em Novo Hamburgo, que é o IFSU. Certo? Então, acompanhe a leitura comigo e vamos resolver. Em função do alto preço dos combustíveis, o consumo de um veículo é um fator importante a ser levado em conta no momento de sua aquisição. Bom, isso é verdade. Pedro adquiriu um veículo e, em sua primeira viagem, verificou um consumo médio de 1 litro de gasolina a cada 15 km rodados. Vamos anotar já, então, quais são as grandezas. Nós temos litros de gasolina. E a outra grandeza é a quantidade de quilômetros rodados. Daí vem a pergunta, mantendo a mesma média, qual seria o consumo em uma viagem de 270 km? Vamos completar a tabela. 1 litro de gasolina, ele viu que ele conseguiu rodar cerca de 15 km. Mantendo a mesma média, qual seria o consumo de uma viagem de 270 km? Pessoal, aonde que vai o 270? Em litros ou em quilômetros? Como são quilômetros, vai em quilômetros. Então eu quero saber a média aqui. E eu quero saber a quantidade de litros que ele gastou. Perfeito. Montamos a tabelinha. Vamos verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu vou andar mais quilômetros, pessoal, eu vou andar uma distância maior, eu vou gastar mais litros de gasolina ou menos litros de gasolina? Se eu vou andar mais, eu vou gastar mais litros. Grandezas diretamente proporcionais, multiplicamos cruzado.
1 vezes 270, 1 vezes 270 é igual a x vezes 15, x vezes 15. Resolvendo a equação, bom, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 270 é igual a x vezes 15. O 15 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado da equação, dividindo. 270 dividido por 15 é igual a x. Vamos fazer a divisão então para descobrir o resultado. 270 dividido por 15. Quantas vezes o 15 cabe no 2? Nenhuma. Mas como é a primeira vez que eu pergunto isso, eu posso pegar o 27. Quantas vezes o 15 cabe no 27? Tabuada do 15. 15, 30. Opa, já passou. Então não pode ser 30, não pode ser 2 vezes. Vou pegar o 15 apenas uma vez. 1 vezes 15 dá 15. 27 menos 15, 12. Baixa o zero. Quantas vezes o 15 cabe no 120? Isso nós já fizemos antes, lembram? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. 8 vezes. 8 vezes 15 dá 120. 120 menos 120, resto zero. Não temos ninguém para baixar. A nossa resposta, então, é 18 é igual a x. Ou seja, quantos litros ele provavelmente vai gastar numa viagem de 260 km? Ele vai gastar em torno de 18 litros. Se, por exemplo, ele quer saber quanto que ele vai gastar, basta multiplicar a quantidade de litros pelo valor de cada litro. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, certo? Bons estudos e até uma próxima. Valeu!